Em destaque para você no primeiro tempo aqui desta sexta-feira. Alô, João Vitor. Muito boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha no Assunto é Futebol primeiro tempo. Os jogadores do Santa Cruz treinaram pela manhã no Arruda. Foi a última atividade antes do amistoso de amanhã, 4 da tarde, contra o ABC, no José do Rego Maciel. Ainda tem ingressos para os torcedores que querem acompanhar esta partida. A arbitragem do jogo será de Maximiliano Fagundes, Elais e Juliana, Luiz Henrique e o quarto árbitro Arthur Armando. Lembrando que a Rádio Jornal transmite o amistoso do Santa Cruz contra o ABC, último amistoso antes da estreia coral na Série D do Campeonato Brasileiro. E já com a estreia do técnico Marcelo Cabo, que foi apresentado oficialmente à imprensa ontem, e a gente vai ouvir principais trechos da entrevista coletiva do novo treinador tricolor. Um clube de uma história linda, né? Só para você entender, eu não vou falar da idade, que ela já está um pouco avançada, mas eu acompanho futebol assim mesmo, de entendimento. Futebol, eu nasci com uma bola de futebol, fui atleta de alto rendimento. Todo mundo sabe que eu sou oriundo do Rio de Janeiro e eu acompanho futebol mesmo em loco, indo ao estádio desde 1976. Faz um pouquinho de tempo, acredito que a maioria aqui não era nascida ainda. Então, assim, eu acompanhei o Santa Cruz. Antigamente, né, quando eu comecei a acompanhar o futebol, o Campeonato Brasileiro tinha 40 clubes. Então, eu cansei de ver o Santa Cruz jogar no Rio de Janeiro, né, Maracanã, São Januário, com aqueles times históricos do Santa Cruz, né, jogos da seleção brasileira aqui no Arruda, né, que a gente acompanhava. E lá no Rio a gente era conhecido como Mundão do Arruda, né? A gente tinha esse encanto pelo estádio e pela torcida, né? E aí você, ao longo do tempo, vai desenvolvendo, vai conhecendo atletas que foram jogadores aqui, que trabalharam, por exemplo, o grafite trabalhei com o grafite na Seleção Brasileira na Copa de 2010 e outros profissionais que passaram aqui de grandes nomes e que são meus amigos e sempre tiveram oportunidade de falar sobre o Santa Cruz, a sua linda história. E isso você vai cativando, você vai olhando, vai acompanhando. A torcida, que para mim é o maior patrimônio que esse clube tem, eu sou torcedor. Então isso tudo vai te seduzindo ao longo dos anos. Eu já tive por umas 2 vezes de ser o treinador do Santa Cruz. Em momentos passados não aconteceu, mas eu tinha certeza que um dia isso ia acontecer. Então isso já era um desejo meu, não entendia qual poderia ser o momento, né? Pela eu ter uma diretriz de ideia de planejamento de carreira, mas acontece um outro percurso e quis Deus, né, que fosse agora, no momento que eu estou bem maduro na minha carreira, né, com toda essa minha trajetória. Eu acho que eu tenho muito a entregar aqui no Santa Cruz, chego 200% focado dentro do projeto, militando e vivendo esse projeto já desde que eu cheguei 24 horas, para que a gente possa entregar o máximo, né? E ter essa sinergia com o nosso torcedor, com a história desse clube, para mim poder ter mais um trabalho de êxito dentro da minha carreira, diante de todos os outros que eu já tive. Queria perguntar ao senhor sobre a SAF. Que tipo de contato o senhor teve com a SAF? Que projeto foi apresentado por eles? Porque o Santa em breve vai se tornar Sociedade Anônima do Futebol. E o senhor trabalhou em alguns clubes SAFs, né? Inclusive o Capital, o último, trabalhou no Floresta, que também é SAF. O que é que o senhor adaptou do seu trabalho a um clube SAF? Bela pergunta, porque o que me... Claro que todos entendemos que o Santa Cruz está caminhando para se tornar SAF, para finalizar a sua SAF. Eu posso te dizer que eu não tenho maiores informações sobre, né, o que está acontecendo internamente na questão jurídica, né? Claro que a gente teve uma conversa com toda a diretoria e a minha passagem pelo Floresta, a minha passagem pelo Capital foi muito importante para que eu pudesse aceitar esse convite do Santa Cruz, porque eu trabalhei em 2 clubes de SAF, né? Muito organizado, com o Floresta com uma estrutura física muito boa, talvez uma das melhores que eu trabalhei nos últimos tempos, muito boa, com um presidente que honra muito seus compromissos,
tudo que está no contrato foi acordado e foi cumprido. E o Capital, que é um clube que está em crescimento, né? Terminou agora, para quem não conhece, a sua primeira fase do seu CT, e o clube também que eu tive muito prazer em trabalhar, que cumpriu com tudo. Presidente proprietário muito jovem, muito dinâmico. Então, essas duas experiências me fez entender que a SAF é um caminho muito legal para o futebol brasileiro. Eu tive experiências boas nesses dois clubes e isso me certificou cada vez mais para aceitar esse convite do Santa Cruz. E os dois sucessos que eu tive, tanto no Floresta quanto no Capital, em termos de resultado, em termos de trabalho, eu tenho certeza e convicção que eu vou ter aqui no Santa Cruz. Qual o seu estilo de jogo, aquilo que você pretende implementar dentro do Santa Cruz, do time do Santa? Obrigada. Eu, quando falo assim que aproveitar o trabalho do professor Itamar, o legado dele é dar continuidade àquilo que ele construiu até agora. Eu não posso chegar aqui, colocar o que o Itamar fez até agora, botar dentro de uma caixinha e deixar de lado. Foi construída uma pré-temporada, uma competição, que o esporte teve seu êxito dentro da competição. Então, assim, a gente vai aproveitar aquilo que a gente entende que foi de potencial. Por características das minhas equipes, é uma equipe propositiva. Se você pegar não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver minha equipe agora no Capital jogar, nós tivemos êxito aí na Copa do Brasil. Eu cheguei lá e estava em quinto colocado, a gente conseguiu ter uma reação por uma equipe propositiva, uma equipe que buscava. Se você olhar os números da minha equipe, foram uma equipe que fez muitos gols, tomou poucos gols e obteve bons resultados com quase 70% de aproveitamento. Eu chego num clube gigante como é o Santa Cruz, um clube que essa torcida empurra aqui dentro do Arruda. Costumo dizer que jogar aqui com essa torcida, o campo fica inclinado, né? Os nossos adversários vão correr, num campo inclinado, que a torcida ela empurra, impulsiona. Então eu entendo que a minha metodologia de jogo, que um jogo propositivo, um time que busca gostar da bola, uma equipe que busca o gol a todo momento, eu acho que encaixa muito com a história do Santa Cruz, encaixa muito do que o clube pensa, encaixa muito do que essa torcida gosta. Aí a participação do técnico Marcelo Cabo. A qualquer momento, o Santa Cruz vai confirmar mais duas contratações. Depois de Gabriel Galhardo, que foi apresentado oficialmente hoje e está à posição para a estreia de amanhã, o William Júnior, 26 anos, que estava no Gama, é meio-campista, e Giovanni Soares, ponta, que estava no Marcílio Dias, estão acertados com o tricolor. O clube sondou a situação de João Paulo, meia do Avaí, mas nesse momento a negociação deu uma esfriada. Sobre saídas, o técnico Marcelo Cabo pediu para acompanhar todo o elenco e só depois dessa nova avaliação do novo comandante, a diretoria vai tomar algumas decisões. Destaques da Cobra Coral no assunto é futebol, primeiro tempo.